que a graça e a paz de Jesus chegue ao seu coração através do Espírito Santo discernindo a palavra de Deus. E aqui eu quero refletir com vocês hoje em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. São as palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu, diz Jesus, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz mais: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa e correram sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não com os escribas e fariseus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz Jesus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E aí, se você pegar o contexto todo do que ele fala, ele vai dando as dicas do que é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ele fala que a vontade do Pai é você não julgar ninguém para não ser julgado. Ele fala que a vontade do Pai é que você peça ao Pai o que você quiser pedir e Ele o atenderá. Ele fala que a vontade do Pai que está nos céus é que você não use de palavras repetidas como se fosse mantra, mas que você se achegue com o coração certo de que Deus o ama, e você pede o reino para dentro de si e Ele amplia o reino dentro de cada um. A vontade dele é que você saiba e acredite que perdoando o próximo, você, sabendo que já foi perdoado no seu coração, você libera esse perdão. A vontade do Pai que está nos céus é que você não ande ansioso de coisa alguma. Por que você anda ansioso? O que é que te deixa ansioso? Ele diz assim: por que você está solícito? É por causa de um trabalho? É por causa da sua vida? É porque você quer adquirir bens, aquele carrão, aquela casa, e você não sabe quando vai conseguir, fica ansioso? Por que você está ansioso? Você fica ansioso. Eu me lembro que quando eu acampava bastante, né? Hoje em dia eu acampo, todo ano eu acampo. Mas quando eu acampava na minha adolescência, e aí marcava um acampamento com meus amigos, meus irmãos e tal, e um dia ou dois antes
da viagem para o lugar do acampamento, para Genipabu, para Lagoa, para algum lugar, eu ficava tão ansioso que eu não conseguia dormir de ansiedade. Aquela ansiedade pela alegria de ter um tempo gostoso acampado com os amigos, com os meus irmãos. Mas veja, Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, por que você está ansioso? Ele diz assim: olha, o Pai Celestial sabe do que você necessita. Ele sabe que você precisa vestir, que você precisa comer, que você precisa resolver os seus problemas. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso que ele diz para não julgar ninguém. Por isso que ele diz para pedir ao Pai. Quem pede, ele dá boas coisas. Ele sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ele diz para entrar pela porta estreita, que é esse caminho da compreensão, que é esse caminho pessoal, que cada um vai discernindo a palavra do jeito que o Espírito o faz discernir, e vai fincando o pé na vereda estreita que conduz à vida, e não na vereda larga e espaçosa, que é esse caminho que a multidão vai, e muitos entram por esse caminho largo, que não conduz à vida, né? Porque o caminho da vida é o caminho simples, é o caminho do amor, é o caminho do que dá razão à palavra, que ouve e as pratica. Esse caminho faz com que você perceba e tenha cautela com os falsos profetas. Tem muitos, né? Esses que vêm com aparência de cordeiro, mas que no fim das contas são lobos devoradores. Você conhece a fruta a árvore pelo fruto que ela dá, né? A palavra diz que toda boa árvore dá bons frutos, toda má árvore dá mau fruto. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso que nem todo aquele que diz ao Pai: Senhor, Senhor, olha, em teu nome eu fiz isso, eu gritei, esperneei, disse que Jesus é o Senhor e tal, expulsei demônios e não sei o que lá. E Jesus: rapaz, eu nunca lhe conheci, nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que escuta as palavras de Jesus e pratica, diz: a palavra é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. A rocha, por mais que venham as tempestades da vida, por mais que soprem os ventos da angústia, a casa não cai, porque está plantada, fundada sobre a rocha, e a rocha é Jesus de Nazaré. Ele é a rocha viva, ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento firme daquele que adquiriu a fé que salva, a fé que conduz à vida. O seu espírito só cresce no amor de Deus, só cresce no entendimento. A sua consciência, o seu pensamento vai sendo iluminado cada vez que você ouve as palavras e as pratica. Portanto, creia que essa é a verdade para o seu coração. Por que você anda ansioso? Quando Jesus diz: não estais ansiosos de coisa alguma, porque o meu Pai sabe de tudo que você necessita e não te deixará sofrer, passar a necessidade. Aliás, se porventura você tiver que passar a necessidade, você vai passar com o coração tranquilo, sabe? Porque os ventos vêm sobre a casa, as tempestades acontecem, a chuva desce, não é? E são as agruras da vida, não é? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas ele também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Creia nessa palavra de Jesus. A ansiedade é muito burra, sabe? Você fica ansioso por querer conseguir coisas e você não sabe se vai conseguir ou não, e você sofre antecipadamente por causa disso. E aí você vira um ser, você se transforma num ser com tanta ansiedade, né, com tanto dúvida no seu coração, que isso acaba tomando a tua alma e o teu corpo, e você vai adoecer. Você vive dessa forma, você vai adoecer, sabe, de uma forma crônica, porque a ansiedade se apega à célula e a célula se desorganiza e não poucas vezes ela produz em quem assim vive com essa ansiedade, com essa angústia na alma pela própria vida, a angústia da vida, e nada dá certo, e a pessoa começa a produzir essa agonia, e do coração e do pensamento vai sair palavras ruins para o próximo. Em vez de se transformar em um ser que vai pensando bem para o outro, o cara vai invejando, né? Ele quer muito conseguir aquilo que o outro tem, aí vive nessa ansiedade, e o coração começa a invejar o outro que tem, ele começa a achar que a vida do outro é melhor do que a dele, e a confusão na alma vai se estabelecendo. E infelizmente quem vive assim adoece e não encontra paz na vida, né? Não encontra sossego, porque o ser ansioso, ele não vive a paz, ele vive a ansiedade, ele acaba se tornando um viciado na própria ansiedade. A ansiedade toma conta, é um estado de espírito que controla a tua mente e a tua alma, e você vai vivendo assim, dessa maneira, e assim você vai adoecer, meu irmão, e corre o risco de você não encontrar a vereda simples da vida, que é essa que dá razão ao que Jesus disse: bota o pé na rocha, que é Jesus, e caminha tranquilo, né? Aí sim, esse que assim anda, todas as coisas contribuirão para o seu bem. Tudo que acontece, você está nas mãos de como diz a música de Estênio Márcios, você está na mão do tapeceiro, né? O tapeceiro, ele sabe o que faz, ele sabe onde dá cada ponto e cada nó, e você simplesmente crê na palavra e descansa na palavra dele. Não estejais inquietos por coisa alguma, sabe? Ouça a palavra e pratique a palavra. É simples a vereda da vida. Eu não falei aqui de religião. Jesus nunca fundou nenhuma religião. Jesus não deixou nenhum lugar assim, olha, é aqui que deve ser o lugar, ou é ali naquele templo. Não. O templo é o teu corpo, é a tua vida, é o templo do Espírito Santo ao nosso corpo. À medida que eu dou razão à palavra, à medida que eu finco o pé na verdade do Evangelho, aí sim as coisas vão sincronizando e tudo que me acontece é para o meu bem, porque o tapeceiro está construindo uma história bonita, uma história que conduz à eternidade, construindo a casa na rocha, andando na vereda estreita, dando razão à palavra de Deus, orando, agradecendo por tudo ao nosso Pai. Você me entende? Beijo para você, e que a paz de Deus faça você entender a palavra da vida, a palavra que o conduz à vida. Beijo no seu coração. Se inscreve aqui, dá os likezinhos e comenta. Eu quero ouvir seu comentário, tá? Eu quero saber o que é que você acha dos nossos vídeos. Beijo.